doutrina sobre o papel das cortes constitucionais e a questão do neoconstitucionalismo, ou essa doutrina dominante do neoconstitucionalismo, que, teoricamente, é uma doutrina sobre o poder do juiz, mascarada de uma teoria da racionalidade, uma teoria da asepsia política ou da teoria no que diz respeito à prevalência de um poder jurídico sobre um poder político, a partir da crença, como disse o professor Martônio, de que nós estamos diante de uma racionalidade superior. Então, o que eu acho que existe de grande aporte nas discussões na América do Sul, ou desse momento crítico em relação a doutrinas dominantes do neoconstitucionalismo que vem principalmente aqui no Brasil e na Colômbia, dentre os países da América do Sul, e agora começa a aportar na experiência chilena, como disse o professor Zuinga, a pergunta que eu faço é: será que, na verdade, mascarado de uma teoria do direito, nós não temos uma teoria política do poder judiciário? Se essa é uma hipótese razoável, e por que nós temos tanta dificuldade em discutir, talvez, essa certa aristocracia da toga, ou essa falta de princípio republicano, ou olhar também como os processos do Supremo Tribunal também são irracionais, como apontaram os professores Geraldo e Vanice. Então, eu gostaria de ouvir os senhores sobre essa crítica feita pelo novo constitucionalismo latino-americano, no que diz respeito ao neoconstitucionalismo e o papel das cortes, sobre sendo uma teoria do poder judiciário. Se é que a democracia é uma teoria do poder representativo, se o neoconstitucionalismo, não mascarado de uma teoria do direito, não estaria diante de uma teoria política do poder judiciário. Obrigada. Parece-me um aspecto extremamente pueril enxergar os desafios de uma Constituição dirigente como a nossa apenas no normativismo, como o neoconstitucionalismo faz. Se nós perguntamos por que nós não temos direito à moradia implementado, direito à educação, direito à saúde, acho que todo mundo aqui sabe por quê. Ou é porque isso é uma norma programática que deve ter um programa assim? Óbvio que não é isso. O problema não é esse. É um problema político, um problema histórico e um problema econômico. Esse é que é um problema. Então, assim como a doutora Vanice, eu fui procurador-geral do município e posso lhe dizer, as teorias neoconstitucionalistas até hoje não responderam duas questões relativamente a problema de judicialização de saúde ou de outros aspectos. Primeiro, a saúde é um direito coletivo, está no artigo 6º da Constituição, não é um direito individual. Essa é uma resposta que não foi dada até hoje. Segundo, eu até acho, recentemente, discutindo o caso do golpe de 2016 com a ruptura através do afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Por que o Supremo Tribunal Federal se afastou dos seus precedentes? Na verdade, quando em 92, o Supremo Tribunal Federal, que é o único caso de impeachment que nós temos sobre a jurisdição, sobre a Constituição de 88, o Supremo Tribunal foi até mais longe. O último mandato de segurança de conta do ex-presidente Collor de Mello, o Supremo empatou numa votação empatada, porque 3 ministros se deram por suspeito, naquela época tinham pelo menos essa dignidade, né, de fazer isso, nessa época nem isso. Foi uma votação empate e o Supremo disse que podia reconhecer uma decisão, aliás, um mandato de segurança que poderia desfazer a decisão do Senado Federal. E o Senado Federal agora, o Supremo agora diz que não pode fazer nada. Óbvio que toda corte pode mudar a sua orientação jurisprudencial. Ele tem que fundamentar por que está fazendo isso. A Constituição é suficiente para isso? O constitucionalismo se mostrou suficiente para isso? O neoconstitucionalismo? Claro que não. Nós sabemos o motivo que isso ocorreu. É um motivo, claro, porque nós temos uma corte que está absolutamente submetida a um poder midiático de opinião pública e não à Constituição. Isso graças ao quê? Há uma questão de correntes que defendem que há alguma racionalidade na decisão desta corte, enquanto que não há nenhuma racionalidade. A racionalidade que dá é a racionalidade da história. Então, onde tem sido o avanço
que as teorias neoconstitucionalistas ou neoconstitucionalismo têm prometido às constituições, principalmente no caso brasileiro, mas de outros países também. Quando se aplica isso aos Estados Unidos, todos nós sabemos o falecimento do juiz da Suprema Corte, Antonin Scalia. Ele faleceu num rancho de uma empresa que tinha um caso que ele julgava. Todos nós sabemos isso, no Texas, não é verdade? Todos nós sabemos que o filho dele é diretor executivo da Halliburton e que isso não foi um obstáculo para que ele julgasse Bush versus Gore, em 2000. Nós sabemos disso. Onde foi que esse sistema ofereceu alguma garantia de estabilidade efetiva para que isso pudesse dar um resultado democrático? Então, é um momento de se pensar. Então, eu respondo com alguma tranquilidade a sua questão. Sim, claro. E não me parece tão complexo analisado sob a ótica da história. Nos primeiros tempos, boa parte dos que, como nós, integravam, né, a academia e tal, apostavam nesse papel do judiciário, louvavam, diziam que este era o caminho, né? Então, assim, é preciso que a gente faça a nossa autocrítica também e pegue uma parcela da responsabilidade deste estado de coisa a que chegamos, porque durante pelo menos uma década era o que a gente dizia que era a solução para os males do nosso sistema de representação, etc, etc. Aí, depois disso, né, com este impulso, o judiciário tomou gosto pela coisa e aí a gente começou a ver, talvez tenhamos exagerado, né? E aí agora estamos tentando correr atrás do prejuízo. Um outro registro histórico interessante para a nossa meditação, né? Também é natural pela própria estrutura da nossa Constituição e a nossa necessidade de impulsionar o seu projeto transformador, expresso no elenco de direitos fundamentais, socioeconômicos, etc., que temos. Houve um momento em que tudo que nos preocupava era o discurso dos direitos. E a gente pouco se dedicou a discutir a estrutura do poder. Isso me assustou mais o dia, Carolina, que eu peguei um manual de direito constitucional, professor Martoni, manual de direito constitucional para graduação, né? Lá, vasto espaço para o tema dos direitos e acho que uma meia dúzia de páginas para o tema da arquitetura do poder. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Eu disse, acho que alguma coisa não está indo muito bem, né? Porque quem, ao fim e ao cabo, concretiza os direitos fundamentais é alguma das estruturas do poder. Então, nós também negligenciamos, em boa medida, por conta de patologias várias, mas negligenciamos, em boa medida, o nosso exercício de engenharia criativa em relação aos problemas que nos propõem as outras estruturas do poder. Então, a gente trabalha assim com uns certos estereótipos, né? A administração é má. Não, o direito fundamental não acontece por quê? Porque a administração é má. Não, peraí, temos algo mais de complexidade do que isso, né? O legislativo é ruim. A administração é má, o legislativo é ruim e o juiz é técnico. Então é isso, né? Então, assim, penso que a gente precisa discutir um pouco mais isso sem estigmatizar, né? Assim como eu, e talvez aqui esteja a minha boca torta, né, de advogado de Estado há quase 3 décadas, o cachimbo faz a boca torta. Mas assim como eu não acredito que nem todo juiz é exclusivamente técnico, nem toda administração é predominantemente má, né? O mundo tem preto e branco e infinitos matizes de cinza. Então é preciso a gente incorporar essa realidade e exercer a nossa parcela de proposição, né? Bom, tá bom, o legislativo tem todos os males que a gente sabe, mas o que a gente vai fazer em relação a isso, né? O último comentário que tem a ver com sua observação sobre
a teoria do poder dos juízes, né? Assistia eu o julgamento que envolvia a questão do direito de antena e participação no fundo partidário, e era curioso que ao longo do julgamento os ministros falavam sobre as deficiências do nosso sistema eleitoral, multiplicidade de partido e tal, e aí eles diziam, nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Aí foi um outro ministro e tal, não, realmente é muito ruim, nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Aí num dado momento, pelo menos a ministra Carmen Lúcia foi e disse assim, nós não, o povo brasileiro. Aí eu já fiquei um pouco mais alentada, né? Pelo menos alguém lembrou de que há algo fora daquele plenário, né? Então, assim, o cenário mostra, o poder não admite vácuo, né? O cenário mostra que essa nossa descrença e secundarização da reflexão em relação às outras estruturas que funcionavam e ainda funcionam mal, oportunizou isso. Sobre isso nos falava a professora Cláudia, aí o acordo de elites e tal. E agora o trabalho é desconstruir isto, mas de maneira propositiva também, né? Há uma demanda por uma nova teoria do poder judiciário, mas como teoria política. Como teoria política. A sociedade do século XXI é uma sociedade em rede, é uma sociedade horizontalizada, é uma sociedade com fluxos financeiros que circulam, com a exploração do trabalhador nos vários lugares desse mundo. É uma sociedade em que os antigos poderes já não têm mais condição decisória. E os poderes privados cada vez mais se colocam. O poder judiciário vai nesse vácuo. Nós enxergamos isso mais claramente no Brasil, porque há uma cefalia no Executivo Federal também. Isso fica mais evidente no Brasil. Só que, por não dispormos de uma teoria do poder judiciário, nós ficamos perplexos, muito impactados e muito críticos daquilo que se faz, mas a crítica, na minha opinião, ela é uma crítica vazia, uma crítica ineficiente, se eu não compreendo estas estruturas de poder. Eu costumo dizer, Vanice, que poder não é algo que se tem, poder é algo que se exerce. Ele está em frequente exercício, o poder se exerce, e se exerce por atores, por sujeitos, e também no âmbito das instituições. Não podemos pensar um poder judiciário com fenômenos, até mesmo na América Latina, você estuda bastante isso, sociedade, estados plurinacionais, realidades plurais, fontes normativas que vão para além das leis e dos contratos, um poder judiciário com a feição do século XX, não quero dizer nem século XIX, não quero dizer nem século XIX. Ele é decisivo. Em cerca de 20 casos na América Latina, ele foi decisivo para manter ou romper institucionalidades democráticas. E só isso já recomendaria uma preocupação dos nossos teóricos. Não é possível despolitizar o reclutamiento de tribunales supremos. Y eso nos invita a poner mucho cuidado en el tipo de poder que asignamos y en los mecanismos de control, deferencia y autocontrol de los tribunales supremos. Pero además hay una cuestión de cultura jurídica, y es que observo que en muchos juristas de izquierda, por ejemplo, hay una excesiva confianza en la cultura de los derechos, una excesiva confianza en la aristocracia togada y poca confianza en los ciudadanos, en la ciudadanía organizada y empoderada y en la política. Creo que es clave entender que, al final de cuentas, el funcionamiento del sistema político y la tutela de derechos es una cuestión profunda de la política y no puramente una cuestión judicial. Muchas gracias, profesor. Yo tengo una crítica solo en la línea, que es una crítica que hago yo siempre cuando hablo de derecho constitucional en la América del Sur, que cuando se terminaron las dictaduras, nosotros, juristas de izquierda, nos preocupamos demasiado con ganar derechos y nos olvidamos, como identifica el profesor Gargarella, con la sala de máquina del poder. No hablamos de poder y hablamos de ganar derechos. Entonces, porque teníamos que conquistar derechos, dejamos al lado que las estructuras de élites manejen, las élites no populares, pero manejen la cuestión del poder, tanto legislativo como judicial, como el poder ejecutivo. Entonces nos apartamos de ese discurso y ahora queremos rediscutir. Bueno, ojalá llegamos, pero todavía no sé. Muchas gracias.